Boa noite a todos. Privilégio nós mais uma vez estarmos aqui para estudar a Palavra de Deus, né? Nós temos essas oportunidades, desenvolvido um pouco o assunto dos atributos de Deus, e hoje nós vamos continuar trazendo algumas verdades encontradas na Palavra de Deus acerca do Deus a quem nós servimos. Nós já falamos aqui sobre 3 atributos que Deus detém, atributos que são exclusivos da sua pessoa, né? Da onisciência, da onipresença, e no domingo passado falamos da imutabilidade de Deus. No dia de hoje nós vamos considerar um pouco sobre a onipotência de Deus. E eu gostaria já de avisar os irmãos que nós vamos visitar vários textos da Palavra de Deus. Nesse dia é um dos atributos de Deus em que nós encontramos diversas afirmações na sua palavra. Como nós já mencionamos aqui, eu gostaria novamente de mencionar, nosso irmão Ivan, sua oração falou mais ou menos acerca disso, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, nós vemos que nós podemos conhecer a Deus através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz aqui: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que permite que nós possamos conhecer a Deus, porque Ele revela a pessoa do nosso Deus, Deus Pai. Tudo que nós conhecemos acerca de Deus, nós devemos a sua graça e o seu extraordinário desejo de se manifestar, de tornar conhecido a cada um de nós, né? Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 6, verso 16, nós vemos o seguinte, 1 Timóteo 1, verso 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Na verdade eu li o texto errado, é 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, que diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Nosso Deus, como diz aqui Paulo a Timóteo, é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. E como nós consideramos, né, nosso Senhor Jesus Cristo manifestando esse propósito gracioso de Deus, nos trouxe quando veio aqui e em obediência obedeceu à vontade de Deus o Pai, né, nos revelou o amor, a graça, a misericórdia e muitos outros atributos do Deus que nós consideramos, que nós lemos, que nós encontramos aqui na sua palavra, a Bíblia. E Hebreus, no primeiro capítulo, fala que Deus, de muitas vezes e de muitas maneiras, trouxe a sua mensagem, e agora, nesse tempo em que nós vivemos, nos últimos dias, né, Ele trouxe revelação de si mesmo através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os primeiros versos lá do primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Certo autor disse que se nós quisermos conhecer a Deus, a chave que nós devemos utilizar para isso é estudar os nomes que Ele tem e que são encontrados na sua palavra. O que esse irmão quis expressar é que pelos diferentes nomes que nós podemos encontrar quando lemos a Bíblia, se referindo à pessoa de Deus, nós podemos compreender com mais detalhes os atributos que Deus tem. Outro autor disse que os nomes divinos recebem e refletem os raios dispersos da verdade celestial, dados à medida que os homens podem tolerar o seu resplendor. E uma vez colocados no nosso firmamento espiritual, brilham para sempre. Assim, cada nome dado a Deus é, por assim dizer,
uma revelação nova e permanente da sua natureza. Nós não vamos fazer aqui o estudo dos nomes, mas é curioso, e eu convido os irmãos a pesquisar sobre isso, né? Porque nós vemos que, quando nós consideramos os nomes empregados na palavra de Deus para se referir a Deus, nós vemos uma certa gradação progressiva da revelação de quem Deus é. Por exemplo, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, no primeiro versículo, nós vemos ali Deus criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a palavra empregada ali para se referir a Deus é a palavra Elohim, que expressa a pluralidade do seu ser, que age como um só, criando. E seguindo o livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 8, por exemplo, nós lemos do Deus Altíssimo, o que é possuidor dos céus e da terra. Seguindo ainda mais, no livro de Êxodo, no capítulo 6, e esse texto nós lemos na semana passada, considerando a imutabilidade de Deus, nós vemos acerca do Deus Jeová, Êxodo capítulo 6, versos 2 e 3. O Deus Todo-Poderoso, que é aquele que traz à existência tudo o que existe. Acerca deste último, como nós falamos, né? Nós lemos lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, e o fato dele ser um Deus imutável é a causa de nós sermos preservados, assim como os judeus, como nós lemos ali em Malaquias capítulo 3, verso 6. Deus é imutável pela sua graça e fidelidade. Mesmo que nós mudemos em relação a Ele, nós pequemos, nós façamos coisas que o desagradam, né? Ele permanece um Deus gracioso, um Deus fiel, porque é um Deus que não muda, que cumpre as suas promessas e cumpre com fidelidade. Claramente vemos que o estudo de Deus está intimamente relacionado com os nomes que ele recebe ao longo da sua palavra. Acerca do atributo da onipotência de Deus, nós podemos considerar, por exemplo, o El Shaddai, em Gênesis capítulo 17. Vamos ler esse texto. Gênesis capítulo 17, verso 1. Diz aqui: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Este El Shaddai, esse nome dado a Deus aqui, revela o aspecto da sua onipotência. Um Deus que tem poder para fazer qualquer coisa, de acordo com a sua vontade e o seu caráter. E é acerca dessa verdade que nós vamos desenvolver aqui nessa noite. Há declarações, assim como a declaração da imutabilidade de Deus, bem diretas na palavra de Deus, acerca do poder que Deus tem. O livro dos Salmos é recheado dessas declarações. Salmo de número 62, nós lemos o seguinte. Salmo de número 62, verso 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. É uma declaração direta. Poder pertence a Deus. Um autor, Stephen Charnock, ele escreveu um livro, comentário sobre os atributos de Deus, e nesse comentário ele disse o seguinte: o poder de Deus é aquela capacidade e força por meio das quais ele pode levar a efeito o que quer que lhe agrade, que sua infinita sabedoria direcione e que a infinita pureza de sua vontade delibere. Essa é uma definição simplória do poder que Deus tem. Poder pertence a Deus. Essa palavra, onipotência, é uma palavra encontrada na palavra de Deus. Vamos ler, por exemplo, no Salmo 91. Salmo de número 91. É um salmo muito conhecido. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Onipotente, onipotência, né?
Essa palavra onipotência, ela vem do latim e significa possuindo todo o poder. É encontrado aqui no Salmo 91 e nós também, nós não encontramos a palavra onipotente, mas encontramos a expressão todo-poderoso no Novo Testamento. Por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 6, no verso 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 18, nós lemos o seguinte: Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Também na conclusão do Novo Testamento, né, na conclusão da história da humanidade aqui na face da Terra, né, em Apocalipse, no capítulo 19, já no fim do livro, quando o Senhor Jesus Cristo vem na sua segunda manifestação aqui, a segunda vinda do Senhor, nós lemos aqui no verso 6, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus é o Supremo Todo-Poderoso. Não há nada que lhe seja impossível. Seu poder pode ser contemplado na criação, pode ser contemplado no universo e também na humanidade, nas relações e no desenrolar da história da humanidade. E essas dimensões que eu gostaria de tratar um pouco com os irmãos aqui, quando nós consideramos a verdade da palavra de Deus. Vamos pensar um pouco acerca da onipotência de Deus sobre a sua criação. No processo, produto e conservação da criação, Deus manifesta claramente a sua onipotência. Jó observou muito bem isso no livro de Jó, capítulo 38, capítulo 42, nós lemos o seguinte, uma declaração também muito bonita de Jó, acerca da verdade, da onipotência de Deus. Jó, capítulo 42. Nós lemos aqui no verso 2 e 3. Então, vamos ler o verso 1 também. Então respondeu Jó ao Senhor. Depois daquela série de indagações que Deus faz ao seu servo, Jó chega à seguinte conclusão: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó disse aqui: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui do capítulo 38 para frente, Deus vai fazendo uma série de afirmações acerca de si mesmo a Jó, e algumas muito interessantes relacionadas à criação. Por exemplo, nós lemos aqui no capítulo 38, no verso 4, que Deus lançou os fundamentos da terra. Daqui, onde estava tu? Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Ainda nesse mesmo capítulo, no verso 12, nós lemos Deus impondo limites aos oceanos, impondo limites aos ventos fortes. Diz aqui, verso 12. É o verso 11. E disse, até que virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Nós vemos também no verso 12, Deus dando ordem à madrugada, à alva, ao amanhecer, né? Diz aqui, acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Ainda nesse mesmo capítulo, no verso 24, nós vemos Deus definindo o caminho que o raio, que o trovão, que o relâmpago segue nos céus, no firmamento. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Nada acontece por acaso sobre o poder desse Deus que controla todas as coisas, Deus que subjuga todas as coisas, um Deus que é plenamente soberano.
E Deus declara isso claramente a Jó, ao seu servo ali, que ele detinha o poder sobre toda a sua criação. E é interessante pensarmos que a declaração que Jó faz, ela é movida por essa contrição, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na parte final do verso 3, na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó foi levado à contrição, à reflexão, a um arrependimento sincero e pôde fazer essa declaração, né? E essa declaração está de acordo com muitas outras encontradas na palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, nós lemos que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Capítulo 1, Hebreus capítulo 1, verso 3. A nossa postura diante da verdade, da onipotência de Deus, deve ser similar àqueles 4 seres celestiais, né? Nós vemos no livro de Apocalipse, no capítulo 4, aquela cena celestial ali, em que são contemplados 24 anciãos vestidos de branco e outros 4 seres celestiais, né? Seres viventes. Nós vemos aqui a partir do verso 8, né? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E continua o texto aqui: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Essa é a verdade que a criação expressa acerca da onipotência do nosso Deus. Do nosso inário, né, o hino de número 467, nós cantamos assim: então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Diz lá uma das estrofes daquele hino: Senhor meu Deus, contemplo extasiado o teu poder na vasta criação. Ouço o trovão, vejo o céu estrelado, e em tudo vejo a tua forte mão. Acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de modo similar ao Pai, nós também podemos reconhecer na sua palavra que Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós lemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, também um texto muito conhecido da palavra de Deus. Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Veja a descrição que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz acerca do Senhor Jesus. Senhor Jesus, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, no Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Essa é a verdade que nós encontramos na palavra de Deus acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso. Agora, acerca da humanidade, como a humanidade reflete essa verdade de que ela está sujeita a um Deus que é onipotente. O apóstolo Paulo, certa vez pregando ali em Atenas, ele disse, toda a pregação é muito importante, mas há um destaque que eu gostaria de fazer aqui, uma parte das afirmações que ele fez ali, aqueles homens no Areópago, que se encontram no verso 24, Atos capítulo 17, o verso 24. E nós lemos aqui a
a partir do verso 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu gostaria de destacar aqui a parte final do verso 26, que Deus fixou tempos previamente estabelecidos para as relações humanas, né? E definiu limites da habitação dos homens. E é exatamente isso que nós encontramos na palavra de Deus, quando nós lemos ali, no início da existência do homem pós-dilúvio, né? Nós vemos ali as famílias se multiplicando e elas se espalhando, né, sobre a face da terra após o dilúvio. E é exatamente isso que Paulo chama a atenção aqui, aqueles homens, né, que Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E vemos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, 32, diz aqui: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Nós vemos aqui claramente que Deus separou os filhos dos homens uns dos outros e fixou os limites dos povos. Então, Deus controla também o desenrolar da história da humanidade, porque Ele é um Deus onipotente. E essa declaração de Paulo também, ela é interessante porque nós vemos que Deus levanta e Deus derruba reis, impérios, autoridades, né, ao longo da história da humanidade, né? Nós lemos isso acerca do Egito, quando Deus subjugou a nação do Egito e ao seu líder, o faraó, né, quando ele queria livrar o seu povo da escravidão a que eles estavam sujeitos, né? Semelhantemente, nós vemos um dos grandes impérios, talvez um dos maiores da história da humanidade, o Império Babilônico, sob a liderança de Nabucodonosor, caindo. Aquele homem, aquele imperador pomposo, ele foi subjugado pelo Senhor, e ele pode dizer, precisa de ler esse capítulo, Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor tem aquela grande visão, e aquela visão revela a sua derrocata. Nós vemos aqui no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, no verso 37, vamos ler a partir do verso 34. Veja a revelação que esse homem faz. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nele e dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa é uma declaração de algo que aquele homem havia experimentado. Ele foi humilhado por Deus porque havia achado em situação de sorbidão. Ele vangloriava-se da sua própria conquista, e Deus mostrou para aquele homem poderosamente que ele tinha chegado ali com um propósito específico, né? E ele no verso 35 pode dizer aqui: não há quem
possa deter a mão do Senhor, nem lhe dizer: o que é que esse Senhor faz? O que é que esse Deus faz? Ninguém pode questioná-lo, porque ele é Deus onipotente. Ainda nesse mesmo capítulo de Daniel, no capítulo 4, no verso 17, nós vemos esse mesmo homem dizendo, né, na parte final desse versículo: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Então, esse homem pôde experimentar a sua própria vida, na sua trajetória como um dos imperadores mais poderosos que houve na face da terra. A poderosa mão desse Deus que é todo-poderoso, que é onipotente. Pouco tempo depois, e quem conhece o livro de Daniel sabe, né, já no capítulo 5, nós vemos um parente desse homem, por causa da sua grande impiedade, sendo castigado pela poderosa mão de Deus. Aqui no capítulo 5, os versos 26 e verso 27. E declarações pesadas que aquele homem se deparou ali naquela noite de festa, né, que terminou muito mal, por sinal, né, acerca da sua conduta impiedosa. Né. Nós vemos aqui no verso 24 do capítulo 5, que uma mão traçou a seguinte escritura. E a escritura dizia assim: Mené, Mené, Tekel, Parsim, verso 25. E esta é a interpretação daquilo: Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. Essa é a mão poderosa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, exercendo o seu juízo sobre a impiedade de um rei, Belsazar. Né? Então nós vemos na palavra de Deus como Deus ele eleva, ele exalta e ele retira e ele derruba uma autoridade. Deus ele é todo poderoso também na história e no desenrolar da história da humanidade. Não há homem que não está sujeito ao poder de Deus. Nós poderíamos também aqui falar um pouco acerca da onipotência de Deus em relação ao seu povo. Nós poderíamos falar um pouco da onipotência de Deus em relação à história de Israel, por exemplo. Como Deus escolheu poderosamente aquela nação, como Deus preservou ao longo da história, das muitas guerras, da escravidão, do deserto, aquele povo, como Deus fez claro o discernimento entre o seu povo e as demais nações da face da terra, como Deus restaurou aquele povo do cativeiro, como Deus ressuscitou aquele povo como nação, como Deus tem ajuntado aquele povo dos quatro cantos da terra, e nós temos visto isso nos nossos dias, e como Deus há de voltar para reinar no meio do seu povo, a nação de Israel. Nosso Deus é um Deus onipotente, ele age com poder, e nós vemos o seu poder ao longo da história, e nós podemos crer que ele há de agir com poder, porque ele é um Deus todo-poderoso. Em relação à igreja, o povo de Deus particular, especial, povo celestial de Deus, né, nós lemos numa das primeiras declarações do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, acerca desse assunto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 18, nosso Senhor pôde dizer ali aos seus discípulos: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diante de tudo que nós já temos considerado aqui na palavra de Deus, acerca do poder que Deus tem, e diante dessa declaração feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos descansar e saber que as portas do inferno não vão de prevalecer, de maneira nenhuma, contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evidentemente, nós estamos falando aqui de igrejas locais, nós estamos falando da igreja universal, a igreja que foi comprada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que uma igreja local testifica e aponta para essa verdade. A igreja, ela foi
ela está sendo edificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo como fundamento nosso Senhor e Salvador, a pedra principal de esquina, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Diante do que nós já temos pensado, nós podemos pensar também na poderosa mensagem que a igreja detém e que lhe foi confiada para ser propagada às nações da terra, né? Os servos de Deus são chamados a proclamar o Evangelho das Boas Novas, e nós lemos na carta de Paulo aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus, Romanos capítulo 1, verso 16, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja, um Deus onipotente, uma mensagem poderosa, uma mensagem que transforma a vida daquele que ouve e crê, que promove a salvação, o resgate do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Uma mensagem que está em plena sintonia com a natureza daquele que a enviou, né? A mensagem das boas novas. Pois não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós lemos no Novo Testamento que o Deus a quem servimos, Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para nos conceder muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Na carta aos Efésios, no capítulo 3, no verso 12, no verso 20, nós lemos acerca disso. Isso nos ensina, irmãos, que nós podemos descansar no poder de Deus, descansar nessa verdade que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Efésios capítulo 3, no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder desse Deus que é todo-poderoso opera em nós. E esse poder pode fazer coisas infinitamente maiores que nós podemos pedir ou pensar. Olha que verdade gloriosa nós podemos desfrutar quando consideramos que servimos a um Deus todo-poderoso. Outras citações também revelam esse poder de Deus em nos preservar. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz ali, no capítulo 1, verso 12, parte final assim diz: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós podemos descansar certos de que o Deus que nos salvou também é poderoso para nos preservar até aquele dia. Nós vivemos situações de incerteza nessa vida, nós vivemos lutas, dores, nós vivemos diversos problemas que nos fazem desviar do alvo, nos fazem ficar inseguros, mas nós podemos descansar no poder de Deus, como disse aqui o apóstolo Paulo, e esse homem podia falar de experiência própria. Os irmãos bem sabem das muitas dificuldades que Paulo foi submetido ao longo do seu ministério, quantas prisões, quantos açoites, quantas situações em que Paulo podia perder as esperanças, né? Mas ele pôde dizer aqui, aquele jovem, olha, eu bem sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós somos convidados a viver à luz dessa verdade, de que nós servimos um Deus onipotente, e nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós recebemos da parte de Deus divino poder para viver aqui uma vida de piedade, uma vida em consonância, em sintonia com a vontade de Deus, nosso Pai, uma vida
em sintonia com o propósito do chamado que nós recebemos da parte dele, e vivermos vidas para a sua própria glória, como termina aqui o verso 3. E Judas, os versículos finais ali daquela carta, né? Verso 24, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Então, nós podemos descansar, porque nós servimos a um Deus que é poderoso para nos guardar dos tropeços, dos problemas, das muitas circunstâncias que nos fazem desviar do alvo, né? Ele poderosamente nos guarda, nos protege, nos mantém em sintonia com a vontade de Deus, nosso Pai. Romanos capítulo 14, no verso 4, diz que Deus poderoso é Deus para nos firmar. E Paulo, escrevendo ali aos irmãos em Colossos, disse que os irmãos poderiam andar dignamente diante do Senhor, segundo a força da sua glória, corroborados em toda a fortaleza. Colossenses capítulo 1, verso 10 e verso 11. Que consolo podemos obter, na verdade, da onipotência de Deus. Um irmão chamado Oswald Smith, ele escreveu um seguinte poema acerca dessa verdade, né? O Salvador pode solucionar qualquer problema, pode os nós da vida desfazer. Não há nada difícil demais para Jesus. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa fazer, porque Ele é um Salvador todo-poderoso. Isaac Watts, um grande autor de diversos hinos, inclusive hinos encontrados no nosso cenário, escreveu o seguinte hino, né? Eu canto o grande poder de Deus, que as montanhas elevou, que os mares espalhou e os céus elevados edificou. Eu canto a sabedoria que ordenou o sol ao dia governar, a lua cheia ao seu comando brilhar, e todas as estrelas suas ordens a acatar. Irmãos, que privilégio nós temos de sermos servos desse Deus onipotente. O hino 450 do nosso cenário diz que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Agora, haveriam muitas e muitas outras citações encontradas na palavra de Deus que nós poderíamos verificar aqui e que apontam para essa verdade da onipotência de Deus. Mas eu gostaria de concluir com uma, e eu acho ela muito importante, muito propícia. A onipotência de Deus, ela tem um propósito claro, que foi manifestado, né, na obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus na cruz do Calvário. Ali Deus, nós sabemos disso, na carta de Paulo aos Efésios, que reconciliava consigo o mundo, quando cobrava na pessoa de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o preço dos nossos pecados. E nós sabemos do sofrimento do nosso Salvador, nós sabemos que Ele era justo, e Ele estava ali pagando o preço dos nossos pecados, o justo em lugar dos injustos, e com o propósito de nos conduzir, por meio da sua obra, a nosso Deus. Cristo sofreu na cruz do Calvário ali pelo nosso pecado. E na sua ressurreição, Ele manifestou a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Vamos ler lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 19. O texto diz assim que: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi possível contemplar de modo singular, né, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. De modo que, e se vocês lerem o verso anterior, quando nós temos os nossos corações iluminados
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? E qual é a suprema grandeza do seu poder. Né? Nós podemos, quando temos os olhos e o coração iluminados pela graça de Deus, viver à luz da esperança da vida eterna que nos é reservada para aqueles que foram resgatados, que foram comprados e foram santificados pela obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Eu não sei se você pode testificar acerca desse poder, dessa experiência de ter sido iluminado pela graça de Deus ao reconhecer na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo o propósito maior de Deus de reconciliar consigo pecadores como nós, pecadores que estavam carentes de terem o seu pecado propiciado, né, do seu pecado pago, remido. Eu não sei se há um momento da sua vida em que você já refletiu acerca dessa necessidade, né? Mas o fato é que esse Deus onipotente, Ele cobrou ali, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, o preço do meu e o preço do seu pecado. E a sua ressurreição foi uma manifestação inquestionável do seu propósito redentor, em que Ele manifestou ali a sobreexcelente grandeza do seu poder em favor de pessoas pecadoras como eu e como você. E nessa noite, você pode desfrutar desse privilégio, né? Porque a boa nova do Evangelho é de que Deus quer salvar aquele que crê no seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus poderoso, Deus que controla todas as coisas, Deus que criou os céus e a terra, Deus que intervém na história da humanidade, que permite que a humanidade se desenvolva, que eleva autoridades, que derruba autoridades. Esse Deus, apesar de ser todo-poderoso, Ele se importa comigo e com você. E na cruz do Calvário, Ele manifestou esse poder em favor do nosso pecado, essa preocupação em resgatar pecadores como eu e como você. E isso Ele faz com um propósito claro, de modo que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós podemos desfrutar do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que nós possamos ser sempre cheios da plenitude de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa abençoar essas considerações que fizemos aqui nesse dia, né, acerca da onipotência de Deus, né, e que você também possa pensar, né, se porventura você já desfruta desse consolo que advém da manifestação do poder de Deus realizada na obra do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Esse poder que nos consola, esse poder que nos faz descansar, né, e saber de que as muitas dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa vida aqui nesse mundo, elas são passageiras e que nada foge ao poder desse Deus que nós servimos, o Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Deus nos abençoe. Amém?